Agora a oportunidade de receber em estúdio neste Now às 9 o Presidente da Confederação Portuguesa dos Agricultores de Portugal, Álvaro Mendonça e Moura. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. Já consegue contabilizar os danos das mais recentes intempéries do país em termos de produção agrícola ou esse é um trabalho que está a ser complicado? É um trabalho que está a ser feito neste momento, mas estamos a falar de centenas de milhões de euros. As indicações que eu tenho ao fim do dia de ontem, e isto é soma de vários apuramentos feitos pelas diversas comissões de coordenação regional, estávamos já bem acima dos 300 milhões de euros, mais os danos da floresta. Portanto, estamos a falar da agricultura de um lado e floresta do outro. Mas é um apuramento que está a ser feito neste momento porque há ainda não terminou, porque continuamos a ver cheias e chuvas. Continuam a tentar salvar os seus bens e os seus animais. Portanto, estamos perante uma verdadeira catástrofe, uma catástrofe que não tem precedentes nos anos recentes, felizmente, e que requer, obviamente, medidas absolutamente excepcionais. Porque Estamos a falar dos prejuízos pela dimensão que está a testemunhar no terreno. Podemos estar a falar dos prejuízos mais avultados de sempre? Eu não gosto de usar a palavra de sempre, sim, mas que são prejuízos que não têm precedente nos últimos anos, isso sem dúvida nenhuma. Agora, temos que pensar que tem que haver aqui prioridades. As prioridades, obviamente, são as pessoas, desde logo, sem dúvida nenhuma, e uma vez mais não posso deixar de manifestar a minha total solidariedade com as famílias daqueles que faleceram e para todos aqueles que sofreram estes prejuízos. Portanto, o primeiro ponto é sempre manifestar a solidariedade e dizer que os agricultores estão unidos, estão juntos com aqueles que sofrem. Ainda ontem, por exemplo, tive notícia de caminhões que foram enviados do Alentejo para a região centro do país com alimentos para os animais, porque não havia alimentos para dar aos animais. Entre ajuda entre agricultores. Entre ajuda entre agricultores, mas sei que infelizmente um desses caminhões não conseguiu sequer chegar ao sítio onde era preciso pelas inundações. Mas há movimentos de solidariedade muito importantes e esse é o ponto que é preciso salientar, porque nestes momentos de sofrimento, de dor, também é preciso que as pessoas sintam que não estão sós, claro, estão acompanhados, as nossas organizações, as nossas associações estão no terreno a ajudar os agricultores a fazer o levantamento dos prejuízos e a ajudá-los a reportarem esses prejuízos às CDRs. Consegue dizer-nos quais são as zonas mais afetadas e que tipo de culturas foram mais fustigadas? Sem dúvida nenhuma, a zona centro do país, a zona à volta de Leiria, não é? Essa foi brutalmente atingida pela tempestade Cristine, mas não é só isso. E esse é um ponto que eu gostava de salientar, porque há uma zona muito afetada, que é a zona de Odmira, onde há prejuízos gigantescos e é preciso o Governo corrigir. Não estão abrangidos pelo apoio, já aqui demos conta também neste jornal. Embora, diga uma coisa... Porque não estão em situação de calamidade. O ponto é, mas é preciso explicar que não é necessário estar numa zona que tenha sido declarada como zona de calamidade para se ter acesso aos mecanismos de reposição do potencial produtivo. Mas isso facilita muito. Quer dizer, se estiver numa zona que foi declarada de calamidade, tudo é facilitado. Está a compreender? Portanto, não é absolutamente indispensável, mas é indispensável, e isso pode ser feito até por despacho do Ministro, que essas pessoas tenham acesso às medidas previstas no PEPAC, claro, de reposição do potencial produtivo. E vamos a elas. Gostava também de obter a sua leitura sobre isso. Temos a agricultura com 40 milhões de euros de apoios a fundo perdido para, de facto, repor este potencial produtivo. Parece-lhe que é um valor execuível, aceitável, suficiente para aquilo que são os danos? Como eu lhe disse, quando se fala de prejuízos de centenas de milhões, obviamente que a verba que me está a falar só pode ser encarada como uma verba inicial. Não tem qualquer expressão face aos prejuízos sofridos. Sei que... Portanto, será uma primeira tranche do governo, um primeiro pacote de medidas? Só pode ser. Só pode ser, porque nós temos que olhar para isto como uma verdadeira catástrofe. Sei que o Ministério da Agricultura ontem dirigiu o pedido a Bruxelas de ativação do mecanismo de crise, de apoio em situações de crise, mas é um mecanismo que, mesmo o mecanismo europeu, é limitado.
porque ele, em princípio, acaba por pagar algo como 2,5% dos prejuízos. Em certos casos, como foi o caso das inundações em Valência, em Espanha, lembra-se, pode chegar aos 10%. Mas é sempre um mecanismo importante e, portanto, muito bem o Governo ao desencadear esse pedido, mas nós temos que assumir que vamos ter que ser nós país, nós comunidade portuguesa, a assumir esta recuperação. Porque o que estamos é perante uma catástrofe e, sobretudo, temos que pensar... Ou seja, não basta o apoio do Estado, no fundo. Não basta, mas é indispensável. Mas é indispensável, é essencial. Era importante que chegasse a tempo e horas. É porque é preciso ser muito ágil neste mecanismo, porque o próprio Estado também ganha com a agilização destes procedimentos, porque se as empresas, se os agricultores não puderem produzir porque ficaram de tal maneira destruídos que não têm condições para retomar a sua atividade, isso é um prejuízo também enorme para o próprio Estado. Pode significar também despesa para o Estado. Todos ganhamos com uma recuperação rápida da agricultura, neste caso, e há culturas que foram completamente devastadas. Claro. Falo-lhe, por exemplo... Pode haver negócios que já não recuperem de todo? Se não houver apoio, sem dúvida. Mas mesmo nós temos apoio. que apostar no apoio. E temos que apostar no apoio com vista a retomar a atividade económica. Esse tem que ser o objetivo. E, obviamente, não criar aqui também uma bolsa de desemprego que seria inevitável. Só para concluirmos, creio que disse há uns dias que havia ainda agricultores à espera de apoios de intempéries passadas. Pergunto-lhe se é mesmo assim e se tem esse receio de que volte a acontecer. Infelizmente é assim. Eu espero que isso não se repita e, portanto, como lhe dizia, é muito importante não é só a quantidade em termos de apoio, é a celeridade no apoio. E isso, o Estado aqui tem que ser muito ágil. Sei que as CDRs estão em ligação direta com as nossas associações no terreno. Portanto, tem havido uma coordenação com as CDRs, mas depois é preciso que os mecanismos do Estado, e que termina na entidade pagadora, que é o IFAP, sejam céleres.